depois 5 minutos para perguntas. Bom dia a todos. Meu nome é José Andrés Guzmán. Eu sou aluno de mestrado no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, né, da USP São Carlos. Eu sou formado em Física e o grupo meu ele é bastante misturado, então tem matemática, computação, pessoas da computação e Física, né? E aí o meu projeto do mestrado, e uma parte que eu vou apresentar hoje, é focado em processos epidêmicos, em redes complexas, só que os processos que são caracterizados por serem não markovianos, né? E especificamente hoje eu vou falar de processo CIR, não markoviano, em redes com modularidade. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a motivação, né, desse projeto. E, bom, a gente sabe, né, a gente viveu a pandemia há 3 anos até agora, né? E a gente sabe que as pandemias elas são uma grande ameaça, né, para a humanidade, e uma das ferramentas que a gente tem para poder combater esse tipo de fenômenos é a gente tentar entender, fazer modelos matemáticos, entender um pouquinho como é que esses modelos podem dar algumas dicas de esses fenômenos, como que esses fenômenos acontecem na vida real. E, nesse contexto dos modelos matemáticos, as redes complexas elas são uma ferramenta que tem sido bastante utilizada, porque eles conseguem capturar uma certa característica, por assim dizer, da dimensão também dimensional, né, desses processos de contágio, né? E uma das principais simplificações, uma das mais populares, né, nesse contexto de epidemias em redes, é considerar que esses processos de infecção, recuperação, tudo que é associado a essa epidemia, ela pode ser descrita por um processo markoviano, né? E que ele seria descrito também, então, por, quando eu estou fazendo processos estocásticos, eu vou falar um pouquinho mais sobre o enfoque específico, por distribuições exponenciais, né? Mas essa simplificação tem sido bastante questionada e, bom, com conceitos básicos, né, ainda de epidemias, eu considero por enquanto só o modelo CIR, eles são um modelo de compartimentos, que é um dos modelos básicos de epidemias mais utilizados, né, no qual o que faz é dividir a população em grupos, dependendo de como eles se relacionam com a doença. Então, a gente pode ter suscetíveis, as pessoas que podem ser infectados, aqueles que transmitem a doença, e recuperados, aqueles que já passaram por esse processo e adquiriram uma imunidade, né? Nos modelos mais clássicos, a gente tem populações completamente misturadas, então todo mundo encontra contato com todo mundo. Geralmente são modelos determinísticos, né? Mas eles não conseguem descrever essa parte mais da dimensão, né, dos contágios. A gente não consegue entrar em contato com todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí as redes vai ser uma forma da gente capturar essa dimensão, né? E a outra coisa que é uma simplificação muito utilizada é que essas taxas de transmissão entre os compartimentos elas tendem a ser constantes. Geralmente as pessoas consideram elas constantes, né? O qual também é bastante questionado. E já quando a gente levar esse processo para uma rede, o que a gente vai fazer? Eu acho que ontem também teve uma palestra uma apresentação de trabalho que tinha com redes, né? Então eu vou só recapitular. A ideia da rede é a gente ter uma abstração de objetos que interagem, né? Nós e links. E a ideia da epidemia vai ser que o link infectado ele vai poder infectar os seus vizinhos, né? Mas não, por exemplo, o segundo vizinho ou o terceiro vizinho, né? Nesse processo, então, a gente descreve essa infecção, no caso desse meu trabalho focado em simulações numéricas e processos estocásticos nessas redes, né, com processos de Markov, né, e geralmente a gente olha para tentar saber como é que foi esse processo nessa rede, a gente vai olhar para a prevalência. A prevalência vai ser o tamanho da epidemia, vai ser o total de recuperados, né, desse processo. E, bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos e alguns dos modelos que eu utilizei, né. Então, que nem eu falei, até agora, a maioria desses processos estocásticos, quando são utilizados em redes, a gente considera processos de Markov. E o que isso vai significar nesse processo de minha simulação, né? Eu vou considerar, por exemplo, 2 tipos de processos, recuperação e infecção. Se eu tenho um não infectado, eu vou fazer um sorteio de um tempo aleatório, que ele vai ser, depois do qual ele vai se recuperar. E esse tempo vai ser sorteado a partir de uma distribuição psi-rec. No caso de psi-rec ser um processo markoviano, ele vai ser uma distribuição exponencial, que pode ou não ter uma taxa constante, mas geralmente constante que é considerado. E no caso da infecção, quando eu tenho um link ativo, que a gente chama, que contém um infectado e um suscetível, a gente vai sortear esse tempo de infecção também por uma distribuição. Mas no meu caso, eu vou considerar ainda a recuperação markoviana, né, ou seja, vai ser uma distribuição exponencial, mas aí a distribuição de infecção ela vai ser uma distribuição de Weibull, que ela vai ser uma distribuição um pouco mais geral, que ela tem 2 parâmetros, parâmetro de forma alfa, parâmetro de escala beta, né? Mas eu vou focar mais no parâmetro de forma, o alfa, porque ele ele pode mudar muito, pode mudar drasticamente como é que essa distribuição, o resultado da epidemia utilizando diferentes parâmetros, né, desse parâmetro alfa.
no caso, para tentar entender o que significa a gente utilizar essa distribuição de Weibull e não uma exponencial, né, tradicional, se, por exemplo, eu colocar, a gente descrever essa taxa instantânea, né, de infecção utilizando a própria distribuição e a probabilidade de sobrevivência, né, e a gente pode tentar entender olhando um pouquinho para o gráfico aqui dessa taxa instantânea, né, e o que praticamente vai acontecer é que a gente vai ter que, para parâmetros de forma, nesse parâmetro alfa menor do que 1, a gente vai ter um processo de envelhecimento negativo. O que significa isso? Quando a pessoa fica infectada, no início, nos primeiros instantes, ela vai ter uma maior probabilidade de infectar os seus vizinhos. À medida que passa o tempo, isso vai diminuindo. O alfa igual a 1, a gente vai recuperar o caso exponencial, o caso de uma distribuição exponencial. Isso é interessante também da distribuição de Weibull, que a gente pode ter um parâmetro de comparação com esse caso mais clássico, né, da distribuição exponencial. E, no caso de maior do que 1, a gente tem um envelhecimento positivo, no qual ele, no início, infecta menos e, à medida que passa o tempo, tem maior probabilidade de infectar os seus vizinhos. E um parâmetro também importante é a taxa efetiva de transmissão. A gente vai descrever, nesse caso, como o tempo médio de recuperação dividido entre o tempo médio de infecção. Se a gente trata de um caso marcoviano, isso aqui basicamente seria igual à razão entre as duas taxas constantes, né? E o interessante desse parâmetro é porque é algo que a gente pode medir na vida real. Então, é uma coisa que é mais fácil de utilizar. E aí a gente vai utilizar esse parâmetro aqui para saber qual que é o parâmetro de escala que a gente vai usar. Então, a escala vai ser um parâmetro secundário que simplesmente vai depender desse lambda efetivo. E, bom, em relação à simulação, né, eu usei um algoritmo inspirado no algoritmo Gillespie. Eu extraí ele do livro do Kiss, que é um livro bastante utilizado nessa parte de matemática de epidemias em redes. E o processo tradicional, né, de simulação estocástica, ou seja, pegar uma rede e aí realizar várias simulações, calcular a média, né, no final do tamanho dessa epidemia. Em relação ao tipo de rede, então eu descrevi tudo o processo de infecção, mas eu não falei como é que é a rede que isso está acontecendo, né? Então, nesse caso, como eu falei no início, eu vou trabalhar com redes com modularidade, ou seja, com características de comunidades. Então, os indivíduos eles tendem a se agrupar, eles tendem a ter maior conexões com um certo grupo, né, de indivíduos. No caso, eu utilizei o algoritmo LFR para gerar essas redes sintéticas, né, de comunidades. E o interessante desse algoritmo é que a gente tem um parâmetro de mistura, que é o parâmetro μ, né, que ele nos vai dizer quão forte ou quão fraca é essa estrutura de comunidades. Ele está relacionado com a fração entre links intercomunidades e links intracomunidades. Se o μ for 0, a gente tem comunidades isoladas. Se o μ for 1, praticamente não existe mais estrutura de comunidades. E se a gente não tiver comunidades, isso aqui se reduz no final a uma rede sem escala, né, que também são características de redes humanas, né. E, bom, agora eu vou comentar um pouquinho dos alguns resultados preliminares, né, dessa minha pesquisa que estou fazendo agora até o mestrado, né. Esses aqui são os mapas de calor da prevalência, né, então o tamanho da infecção, quantas pessoas atingiu essa epidemia, o número total de recuperados, né. E a gente tem o parâmetro de mistura aqui e o parâmetro de forma aqui, que é associado a esse processo de envelhecimento, né. E aí a gente tem vários gráficos que são associados a diferentes taxas efetivas. Quando a taxa efetiva ela baixa aqui, o parâmetro de forma ele é muito mais relevante do que a estrutura da comunidade. Isso faz sentido, a gente tem uma grande parte desse mapa atinge basicamente quase nenhum infectado. Isso acontece porque quando a gente muda esse parâmetro de forma, a gente também vai mudar o lambda crítico, seria onde a gente vai ter uma epidemia grande, onde a gente vai ter uma epidemia que atinge pouca população. Mas o mais interessante acontece mais nesses gráficos daqui de baixo, onde a gente sim consegue enxergar que tem uma diferença nas comunidades. Também algo esperado. Quando a gente tem um μ menor, ou seja, uma estrutura mais forte de comunidades, a prevalência ela tende a ser menor. A prevalência tende a ser menor, porque a epidemia ela tende a demorar mais em sair das comunidades e ela pode, inclusive, morrer antes de sair, por exemplo, de um certo grupo de comunidades, né? O parâmetro de forma, no caso, quando a gente tem um menor parâmetro de forma, a gente tem epidemias maiores, né? Isso também faz sentido, porque quando a gente tem um envelhecimento negativo, a probabilidade de infectar pessoas no início é maior, então a pessoa vai infectar mais gente antes de se recuperar. E no caso, quando a gente tem parâmetro de forma maior, ou seja, envelhecimento positivo, a gente vai observar que muita menos gente vai ser infectada até ele se recuperar, né? Então, até aqui não tem nenhuma surpresa, é o que a gente esperava do comportamento. Mas o mais interessante do que a gente tem observado é quando a gente começa a comparar dois processos iguais, só que em redes diferentes.
uma rede com comunidades e uma rede sem comunidades. Então, a gente tem, por exemplo, aqui essas curvas de prevalência em função do parâmetro alfa. Essa curva daqui é uma rede sem comunidades, essa aqui é uma rede com comunidades. E a gente compara a diferença na prevalência, tenta ver qual que é, o que está acontecendo ali, qual que é maior diferença. Por exemplo, que conjunto de parâmetros alfa e lambda efetivo, por exemplo, pode gerar uma maior diferença nessa estrutura, né? E aqui a gente pode ver, então, agora aqui eu não estou olhando mais prevalência, isso aqui é diferença na prevalência, né? Então, novamente, seria o caso de μ igual a 1, né? E comparando com, aqui cada cor é uma estrutura de comunidade diferente, 0.1, 2, 3 até 7, né? E aqui a gente tem que, para esses lambdas efetivos menores, a gente tem esse comportamento de um pico e uma descida. Isso é um pouco interessante, mas a gente tem ficado pensando um pouco mais de por que isso acontece, e provavelmente é que quando a gente aumenta esse alfa, que nem eu comentei, esse lambda crítico também vai aumentando. Então, a gente tem um alfa que vai maximizar essa diferença, que vai ser antes dele mudar esse lambda crítico a um ponto em que a epidemia simplesmente não vai se espalhar mais, e vai ser grande o suficiente, porque se ele é muito pequeno, a epidemia se propaga tão rápido que, independente da estrutura de comunidades, não vai fazer muita diferença. Notem também que entre 0.5 e 7 não parece ter tanta diferença, né, em nenhum dos casos, né? E uma coisa que a gente também tem observado, esse parâmetro de mistura acima de 0.4 e 0.5 não faz mais tanta diferença. A estrutura de comunidades é tão fraca que não faz diferença se ele existe ou não, basicamente. E nesse caso aqui a gente observa o mesmo fenômeno, né, com essas curvas, agora inclusive a verde, ela está quase perto do zero, nessa diferença entre comunidades e não comunidades, né? E quando esse lambda efetivo então é maior, a gente vai ter que, provavelmente esse máximo, ele talvez aconteça, mas para valores muito maiores, né? Já para valores que já não faz mais sentido ter esse parâmetro de forma. Então, basicamente, a gente observa que, à medida que aumenta essa diferença da prevalência entre uma estrutura com comunidades e sem comunidades, ela vai tender a aumentar. Aqui a gente tem uns mapas de calor falando também isso que mostrava nos gráficos anteriores, mas de uma forma um pouco mais direta, né? Aí parece tudo. Então, aqui, nos lambda efetivos menores, né, a gente vê que tem essa faixa aqui de cor que seria a parte de maior prevalência, né? Essa parte daqui seria onde já tem um estado de absorvência, aí a epidemia simplesmente ela não acontece mais em nenhum dos casos. E essa faixa obscura daqui seria o caso em que sim atinge uma parte grande da população, mas aí o parâmetro de forma ele é baixo o suficiente que aí depende da estrutura de comunidades e simplesmente espalha, né? Bom, basicamente é isso, as conclusões, né? O que a gente já esperava também, isso já tem sido visto em outros trabalhos, também em comunidades, em outros tipos de redes, o parâmetro de forma ele muda drasticamente esse processo de epidemia. Se a gente tem envelhecimentos negativos, ele vai ser um processo que vai acelerar essa propagação e vai atingir uma maior parcela da população. E enquanto maior o parâmetro alfa, a gente vai ter epidemias menores, né? O parâmetro de mistura também, quanto maior a estrutura de comunidades, ela vai dificultar esse processo de propagação. A gente observou, né, que para parâmetros de mistura maiores, 0.4, 0.5, não faz mais diferença essa estrutura de comunidades em relação, e no final termina sendo mais importante a forma de propagação, né? E, finalmente, em relação a esses últimos gráficos, né, da diferença da prevalência, se a gente tem um lambda efetivo pequeno, a gente vai ter um máximo em relação ao alfa, e se não, a gente vai ter um alfa, à medida que a gente aumenta esse parâmetro alfa, esse parâmetro de forma, a gente vai ter um aumento nessa diferença na prevalência entre uma estrutura com comunidades e sem comunidades. E futuros do meu projeto, eu ainda pretendo fazer mais simulações, estudar um pouco mais os casos. Algumas dessas simulações são um pouco pesadas, então ainda tem bastante coisa que eu gostaria de fazer, né, para ter talvez resultados um pouco mais fortes, por assim dizer. Um postdoc também no meu grupo, ele vai me ajudar a gente tentar ver se a gente consegue tentar fazer uma outra abordagem utilizando teoria de campo médio, né? Mas a gente também está um pouco inseguro de como começar nessa caminhada, né? E eu vou fazer depois também um modelo de preparação de rumor também, com essas características não markovianas. Essas são as principais referências, né? E obrigado. Obrigado, José, pela sua apresentação. Perguntas? Obrigada pela apresentação, Andrés. Eu tenho uma dúvida. A primeira é se você consegue, se você tem tentado fazer um modelo CIR um pouco mais complexo e tentar botar dados
para ver se, sei lá, trabalhar com dados reais. Essa é a minha primeira dúvida. E a segunda é se você pode, com esse tipo de modelos, fazer uma inferência inversa. Tipo, a partir de que você tem os dados de infecção de uma certa pandemia, se você consegue inferir as redes por trás da população, das comunidades que você tem. Bom, sobre a primeira pergunta, sobre o modelo mais complexo CIR, você fala como adicionar mais compartimentos? Tá. Eu pensava fazer o modelo CIRS, que seria quando você coloca suscetível, infectado, recuperado, suscetível, né? Mas aí, obviamente, quanto mais a gente adiciona essas complexidades, isso termina sendo um pouco mais difícil, né? Então, por enquanto, eu foquei só nessa parte, mas seria uma coisa interessante, sim. Com relação aos dados reais, o que eu queria fazer agora, realmente, era pegar, mais do que dados reais de infecção, eu queria pegar dados reais de estruturas de comunidades, né? Então, por exemplo, eu tenho base de dados de redes, por exemplo, de redes sociais também, mas também redes de contato humano, que elas têm essa característica de comunidades. Aí eu queria correr essas mesmas simulações nessas redes reais para ver se acontece exatamente o mesmo processo, né? A gente esperaria que sim. Em relação a pegar dados de infecção e fazer essa inferência contrária, eu sei que tem grupos que fazem, eu não faço, eu não sei muito bem como faz, honestamente, mas eu sei que é possível fazer algumas inferências para tentar entender não só a estrutura dessas comunidades por trás, mas também mesmo o processo de infecção. Inclusive, sim, tem algumas pesquisas, eu tenho visto, alguns artigos onde eles fazem essa inferência para tentar precisamente justificar que talvez a distribuição exponencial nem sempre seja tão boa. Às vezes ela é, porque realmente ela é muito mais simples e ajuda bastante, mas às vezes talvez a gente precise de um modelo um pouquinho mais complexo. Não sei se respondi. Tá. Oi, tá ligado, né? Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, bem legal. Aliás, parabéns pela organização, né? Vários trabalhos interessantes. Enfim, não, eu tenho uma curiosidade que eu acho que vai um pouco na linha do que ela perguntou, ainda sobre fazer isso para outros tipos de modelos com mais compartimentos. O modelo mais completo, em geral, envolve um quarto compartimento, que é o pessoal que não se recupera, né? Infelizmente, a gente teve isso aí recentemente, né? Que seria o CIRD, né? Com um D de dado. Uhum. E aí eu só queria saber se, por acaso, vocês pensam em incluir isso também, ou se fica muito mais complicado, que são as pessoas que saem da população, né? No final da história. Eu, honestamente, não vi tanto sobre o modelo CIRD, eu tenho um pouco de dúvida, porque, às vezes, o bom do CIR é que, se for, por exemplo, uma imunidade de longo prazo, no final, não faz tanta diferença, assim, uma forma ruim de falar, mas não faz tanta diferença nesse modelo se a pessoa se recuperou ou morreu. Porque não vai existir essa conexão, mas ela também não vai ficar infectada de novo, então não teria como fazer isso. Sim, faria diferença, por exemplo, isso é uma coisa legal, às vezes a gente estuda, por exemplo, redes com camadas. Então, você tem uma camada que vai ser uma propagação de rumor, onde você vai ter, por exemplo, o rumor sobre a pandemia. Então, talvez isso vai mudar essa taxa de infecção, porque as pessoas vão se cuidar mais, um exemplo, sei lá. E a taxa de contágio mesmo. Aí sim faria diferença de colocar as pessoas que morrem ou não, porque aí a pessoa obviamente não poderia passar o rumor, né? Mas as pessoas recuperadas sim. Então, poderia ser, por exemplo, nesse tipo de modelos, eu consigo imaginar, talvez. Eu queria perguntar como é que você poderia modelar incubação e reinfecção? Sim. Isso seria também, vai um pouco nesse caminho, você coloca mais compartimentos, que, de novo, fica um pouco mais complexo, porque aí no final, em questão de simulação, não sei que tão mais difícil seria, mas em outros tipos de análise acho que fica mais difícil. Mas, por exemplo, tem modelos que eles colocam até 5 ou 6 compartimentos, onde tem, por exemplo, suscetível, incubando, daí infecção, que pode transmitir, aí você pode dividir em 2 casos, hospitalizado, que aí a pessoa estaria isolada, ela seria tirada da rede, né? E pessoa infectada, mas que está circulando na rede, por exemplo. Aí, de novo, para morto ou recuperado, por exemplo. Basicamente, seria adicionando compartimentos. Mas sempre, de novo, aumenta a complexidade e, às vezes, também aumenta até o que você olha, né? Que, às vezes, por exemplo, no CIR fácil, o bom, né? É que eu só olho para o total de recuperados no final. Mas aí teria mais informação, quantos foram hospitalizados em um certo momento, né? Então, vai aumentando tudo. Bom, vamos passar para a próxima apresentação agora. Obrigado, José, mais uma vez.